Jean-Pierre Diouf é um empresário talentoso, um empreendedor visionário que alcançou o auge do sucesso graças à sua determinação e gestão sábia. Dono de uma próspera rede de supermercados que construiu com as próprias mãos, ele encarna o ideal do empreendedor que começou do nada, mas com muito trabalho e estratégia construiu um império. Sua reputação ultrapassa as fronteiras da cidade e seu nome é sinônimo de sucesso em todo o país. No entanto, apesar do reconhecimento que adquiriu, Jean-Pierre continua a ser um homem de grande humildade e discrição exemplar. Ele evita os holofotes, preferindo deixar que suas realizações falem por si. Em vez de buscar adulação, mantém os pés no chão e prefere trabalhar nas sombras, longe da mídia. Recentemente abriu uma nova filial num grande subúrbio, um grande supermercado que rapidamente se consolidou como um importante centro de consumo. Embora a filial tenha sido inaugurada há vários meses, Jean-Pierre ainda não teve a oportunidade de visitar o local. Ele deixou que suas equipes locais gerenciassem as operações do dia a dia, como sempre faz, mas hoje é diferente. Naquela manhã, vestido apenas com jeans e camiseta, uma escolha de roupa que reflete seu desejo de permanecer discreto, ele decide que é hora de ver como seu negócio funciona sem sua influência direta. Ele quer observar, de forma objetiva e sem interferências, o impacto do seu modelo de negócio. Ninguém da equipe o conhece pessoalmente, pois ele sempre teve o cuidado de se esconder atrás de seus gestores e executivos, deixando-os no comando da área. Seus funcionários não sabem como ele realmente é e isso faz parte de sua estratégia para ver a verdadeira face de sua empresa, sem que o reconhecimento do nome atrapalhe a realidade das coisas. Chegando em frente ao supermercado, Jean-Pierre sente imediatamente os olhares curiosos voltados para ele. Seu visual descontraído não passa despercebido, muito pelo contrário. Ele pode sentir os olhos dos clientes e funcionários examinando sua figura. Um homem negro, vestido com simplicidade, num bairro onde as aparências sociais são muitas vezes geridas com muito cuidado. Esta imagem não condiz com a sua ideia de sucesso e Jean-Pierre sente, quase instintivamente, uma forma de desconfiança nos seus olhos. Estas reações não são novidade para ele, já as vivenciou diversas vezes em sua carreira, mas hoje, por um motivo que luta para definir, parece afetá-lo mais profundamente. Talvez seja a solidão que muitas vezes acompanha o sucesso, ou talvez o contraste ainda mais marcante com a imagem de sucesso associada a códigos sociais bem estabelecidos. Ao entrar na loja, encontra-se num espaço onde cada produto, cada prateleira, cada departamento conta uma história. Mas ele não está ali para analisar os produtos, ele quer ver como a sua equipe administra a atmosfera, como os clientes reagem ao ambiente que ele moldou. Um jovem funcionário, claramente incomodado com esse estranho que parece deslocado, corre em sua direção com uma pergunta que revela seu constrangimento. "Senhor, posso ajudá-lo?" Ele pergunta, sua voz educada, mas tingida de suspeita palpável, como se duvidasse do lugar deste homem neste lugar. Jean-Pierre, sempre calmo e comedido, responde em tom calmo: "Não, obrigado, não preciso de nada." Sua resposta é curta e simples, mas suficiente para que o funcionário não se afaste imediatamente. Em vez de se retirar, ele permanece atento, monitorando discretamente os gestos de Jean-Pierre, examinando cada movimento seu. Em cada departamento que Jean-Pierre examina, o funcionário está presente a uma distância apenas suficiente para não ser muito intrusivo, mas próximo o suficiente para que sua presença não passe despercebida. Jean-Pierre está acostumado com esse tipo de comportamento, mas não consegue evitar que surja dentro dele um leve aborrecimento. Suas observações continuam, mas ele começa a sentir um desconforto crescente. Os olhares dos outros clientes se intensificam. Ele pode ouvir alguns sussurros, trocas discretas, mas significativas. Os clientes o julgam silenciosamente. Para eles, ele é um homem modesto, simples demais, comum demais para ser dono de supermercado. Eles não o associam ao sucesso que ele representa. Eles só veem um homem que parece ter perdido seu lugar num ambiente onde a aparência e o status social desempenham um papel fundamental. Ao parar em frente a um departamento imerso em pensamentos, o gerente da loja, alertado pela preocupação dos seus funcionários, decide intervir. Este homem, na casa dos 40, bem vestido e com uma certa arrogância, caminha em direção a Jean-Pierre com passo confiante. Antes mesmo de falar com ele o avalia com um rápido olhar, como se tentasse entender quem é esse estranho que se permite passear pelo seu supermercado. "Senhor, você sabe que nossos produtos aqui são bastante exclusivos, certo?" O disse ele em tom condescendente, pronto para colocar este homem em seu lugar.
Jean-Pierre, embora incomodado com a atitude do dirigente, permanece calmo. Ele sustenta o olhar dela e responde com uma tranquilidade medida, mas com firmeza subjacente. Há algum problema? A sua pergunta, simples mas direta, repercute a atitude do dirigente e parece surpreendido pela sua calma. Seu olhar endureceu, sua suspeita cresceu. O gerente, ainda sem compreender por que é que um homem tão simples na sua aparência se permite circular num local que considera reservado a uma clientela mais adequada, fica cada vez mais agitado. Para ele, tal imagem não corresponde ao que ele julga ser o perfil de um cliente ou de um proprietário digno desse nome. Esperava ver um homem de terno, com modos mais adequados à estatura que imaginava para uma pessoa daquele tipo. Jean-Pierre continua a sua visita, os seus passos calmos e medidos ecoam nos azulejos da loja, enquanto o gerente, embora visivelmente irritado, tenta manter uma presença imponente ao seu lado. Ele caminha sem pressa até o corredor de vinhos e champanhês, uma seção prestigiada e delicada do supermercado, onde garrafas raras e caras são orgulhosamente expostas, como tesouros inacessíveis à maioria dos clientes. Ele para em frente a uma prateleira do Chantal Margaux, um dos vinhos mais premiados do mundo. A garrafa que chama sua atenção é uma safra de 1982, uma das mais excepcionais já produzidas. Jean-Pierre deixa o olhar pousar por um momento na garrafa, apreciando a delicadeza do rótulo, o reflexo do copo, a história contida em cada gota deste néctar raro. Sem hesitar, ele estende a mão para pegar a garrafa, mas antes que possa tocá-la, o gerente intervém abruptamente, ficando bem na sua frente, como se quisesse bloqueá-lo. Com licença, senhor, disse ele em tom seco, quase autoritário. Este vinho é muito raro e caro. Tem certeza de que deseja lidar com isso? Os seus olhos revelam uma evidente forma de desprezo, como se sentisse obrigado a proteger o precioso produto das mãos de alguém que considerava indigno de se aproximar dele. Jean-Pierre, embora surpreso com esta intervenção, permanece calmo e compõe o rosto com aparente serenidade. Lentamente ele abaixa a mão, retirando-a do vinho como se nunca tivesse pretendido tocá-lo. Depois, virando-se lentamente para o gerente, olha-o diretamente nos olhos com uma intensidade que o desestabiliza. Você realmente acha que não posso pagar? Ele pergunta, sua voz calma, mas cheia de desafio. O gestor, surpreso com a pergunta direta, fica em silêncio por um momento, sem saber como reagir. Seus olhos baixam brevemente em busca de palavras, antes de tentar se justificar. Não foi isso que eu quis dizer, senhor, mas é só. Ele para no meio da frase, desesperado para esconder seu desconforto, mas seus esforços são óbvios. Jean-Pierre, implacável, espera pacientemente que o gerente termine o seu pensamento. O gerente, visivelmente desconfortável sob o olhar penetrante de Jean-Pierre, fala novamente, mas desta vez sua voz revela um nervosismo palpável. Este champanhe que você está segurando, ele disse com a voz um pouco trêmula, apontando para outra garrafa próxima, custa mais de $200.000. Talvez você esteja procurando uma garrafa mais acessível? A ênfase na palavra acessível não é acidental, é uma tentativa desajeitada de fazer Jean-Pierre compreender que o seu lugar não é entre esses objetos de extremo luxo. Jean-Pierre coloca lentamente a garrafa de volta na prateleira, com movimentos medidos, mas impregnados de uma certa tensão. Ele não tira os olhos do gerente, que parece cada vez mais incomodado com a atitude implacável de seu interlocutor. Estou perfeitamente ciente do preço e posso garantir que não tenho problemas em pagá-lo, responde Jean-Pierre, com uma calma quase glacial. Sua paciência, até agora infinita, começa a ruir sob a pressão do julgamento insidioso do gerente. Mas este último, visivelmente incapaz de relaxar, decide ir ainda mais longe na sua agressão. Ele aponta rapidamente para uma das funcionárias, Marie, que está por perto, observando nervosamente a cena. Marie, chame a polícia imediatamente, ele ordena bruscamente, com a voz cheia de certeza. Temos uma tentativa de roubo em andamento. Com estas palavras, o mundo ao redor de Jean-Pierre parece parar. Um arrepio de indignação percorre seu corpo, mas ele permanece imóvel, quase estoico. O murmúrio dos clientes se intensifica ao seu redor. Ele pode sentir os olhares incrédulos e desconfiados voltados para ele. Ele sente os julgamentos silenciosos dessas pessoas que de repente o consideram um criminoso, um impostor, um ladrão em potencial, simplesmente por causa de sua aparência modesta. Mas internamente, ele se recusa a se deixar levar pela raiva. Ele está acima de tudo e sabe disso. No entanto, uma centelha de desafio brilha em seus olhos. Você realmente acha que pode me acusar de roubo sem provas?
Pergunta ele, com a voz firme, mas calma, repleta de um lampejo de desafio. Só porque não me encaixo na sua imagem do que um homem rico deveria ser? Suas palavras ressoam no ar, carregadas de significado. Ele denuncia a monstruosidade dos preconceitos e estereótipos sociais que o levaram a ser tratado dessa forma. O dirigente, embora nervoso, não recua. Ele parece convencido dos seus direitos. Convencido de que o seu julgamento é bem fundamentado e de que estava apenas a proteger os seus produtos de luxo contra um indivíduo que considera um intruso. Jean-Pierre sabe que não precisa de se justificar. Esta situação absurda e degradante fala por si. Mas ele também entende que há uma oportunidade de impactar e denunciar o absurdo do mundo em que atua. Minutos depois, a polícia chega, seus uniformes atacando em meio à cena tensa. Os clientes, como espectadores do desenrolar de um drama, observam a cena com curiosidade misturada com constrangimento. Marie ainda está ao lado do gerente, visivelmente nervosa e desconfortável. Um dos policiais, um homem alto e calmo, aproxima-se de Jean-Pierre com cautela. Senhor, fomos informados de um problema aqui. Você pode nos explicar o que está acontecendo? Pergunta educadamente, mas com uma certa reserva, como se ainda não tivesse plena certeza da situação. Jean-Pierre cruza os braços, gesto que reflete a sua resolução e calma diante do absurdo do que acontece ao seu redor. Olha sucessivamente para o policial e para o gerente, e sua voz, ao falar, não deixa dúvidas sobre sua dignidade. Sim, estou aqui no meu próprio supermercado e sou acusado de roubo sem motivo válido. Suas palavras caem no ar pesado da sala, claras e implacáveis. O policial, surpreso, levanta uma sobrancelha e se volta para o gerente, perplexo. Seu supermercado? Pergunta ele, num tom em que uma pitada de dúvida começa a surgir. Nesse momento, o gestor cai numa gargalhada zombeteira, uma risada forçada e nervosa, que ressoa no espaço como uma tentativa desesperada de manter sua autoridade. Ele não consegue admitir o erro que cometeu e parece completamente convencido de sua própria versão dos acontecimentos, mesmo que seja obviamente absurda. Seu supermercado? E eu sou o presidente dos Estados Unidos. Exclama o gerente com um sorriso sarcástico nos lábios. Ele está visivelmente convencido de que Jean-Pierre está mentindo para sair de uma situação embaraçosa. Um último esforço desesperado para manter sua autoridade diante da verdade que está escapando de seus pés. Ele espera para ver se Jean-Pierre vai recuar, se vai perder a calma. Mas Jean-Pierre, implacável, não deixa transparecer nada. Com calma e confiança, Jean-Pierre tira o telefone do bolso e percorre os documentos com gestos medidos. Ele entrega o dispositivo ao policial, que primeiro o pega com hesitação e depois o examina cuidadosamente. Os olhos do palco estão suspensos neste momento, a tensão é palpável. O policial examina as telas do telefone, fixando os olhos nas evidências claramente exibidas, documentos legais, contratos e informações da empresa. Jean-Pierre é de facto o dono da cadeia de supermercados e cada linha dos documentos confirma-o sem sombra de dúvida. A expressão do oficial muda de ceticismo para espanto enquanto ele balança lentamente a cabeça, incrédulo. O policial então entrega o aparelho ao gerente, que ao ver a informação diante de seus olhos, perde a compostura. Seu rosto congela, branco de horror, e ele fica sem palavras. O choque toma conta dele, e sua arrogância inicial se transforma em uma vergonha pública que ele nunca imaginou. O silêncio que se segue é carregado de significado. Ao seu redor, os murmúrios dos clientes, até então confinados na incerteza, tornam-se mais insistentes. O olhar dos espectadores volta-se lentamente para o dirigente, uns com curiosidade, outros com desdém. O gerente pálido gagueja desculpas que não dão certo. Tenta defender-se, racionalizar o seu comportamento, mas as suas palavras são incoerentes, quase inaudíveis. Eu sinto muito, senhor. Eu não tinha ideia, não pensei. Suas desculpas desaparecem no ar vãs e desprovidas de qualquer convicção. Jean-Pierre, sem se deixar perturbar por esta ladainha desordenada, interrompe-o calmamente, com um olhar penetrante como uma flecha. Você não achou, isso mesmo. Você julgou apenas pela minha aparência e agiu com arrogância e preconceito, disse ele, sua voz cortando o silêncio. Suas palavras ressoam no espaço, destacando a estupidez das ações do gestor. A gravidade da situação não precisa mais ser demonstrada e a vergonha começa a invadir o gestor, que abaixa a cabeça sob o olhar penetrante de Jean-Pierre. A polícia, ao compreender que a situação tinha tomado um rumo irreversível, retirou-se discretamente, não querendo interferir mais. Está agora claro que não houve tentativa de roubo, mas sim um grave erro de julgamento.
Jean-Pierre não apenas denuncia a atitude do gestor, mas questiona toda a noção de respeito e responsabilidade no espaço de trabalho. Não houve tentativa de roubo, continuou ele com firmeza. Apenas uma flagrante falta de profissionalismo e um grave erro de julgamento. Suas palavras caem como pedras pesadas na água, perturbando o frágil equilíbrio do gestor. Os clientes que presenciaram a cena com uma curiosidade que beirava o desconforto, agora trocam olhares chocados. Alguns desviam o olhar, incapazes de suportar o peso da vergonha do gestor, enquanto outros observam a cena com óbvias expressões de desaprovação. Há uma consciência coletiva, a injustiça foi revelada e nesta posição Jean-Pierre não só corrigiu um erro, como revelou as falhas do sistema. Marie, a funcionária que chamou a polícia tão rapidamente, aproxima-se timidamente de Jean-Pierre. Ela parece perturbada com o que fez, ciente de que sua decisão foi influenciada por ordens imprudentes. Com a voz trêmula, ela pede desculpas. Sinto muito, senhor. Eu nunca deveria ter. Suas palavras estão misturadas com vergonha e arrependimento, e ela fica ali, com o olhar abatido, os olhos fixos no chão. Jean-Pierre, sem perder a dignidade, acena-lhe ligeiramente com a cabeça, informando-o de que aceita a sua desculpa sem fazer grande alarde. Mas o seu olhar não se desvia do gestor, cuja agonia é agora palpável. Jean-Pierre permanece em silêncio por um momento, com o olhar ainda fixo no gerente, depois, com voz firme e comedida, dirige-se a ele. Você não apenas desrespeitou um cliente, mas também falhou em seu dever de gerente desta loja. Você não está mais em posição de liderar aqui. Sua voz não deixa espaço para discussão. Não há mais espaço para arrogância ou ignorância. Jean-Pierre, com serenidade implacável, prepara-se para tomar uma decisão irrevogável. O gerente, paralisado, tenta articular algumas palavras, mas sua mente está perturbada demais para que ele consiga encontrar a menor defesa coerente. Finalmente, após um momento de hesitação, ele decide protestar fracamente. Você não pode. É um erro. Sua voz traz sua consternação e pânico. É claro que ele está prestes a perder tudo. Jean-Pierre, ainda impassível, interrompe-o. Você já teve todas as chances, ele retruca, seu tom inabalável. Você fez uma escolha hoje, e essa escolha tem consequências. Ele deixa essas palavras pairarem no ar como uma condenação. Marie, ainda um pouco trêmula, fica de lado. Ela sabe que poderia ter agido de forma diferente, que agiu por conformidade e não por julgamento pessoal. Mas Jean-Pierre, com olhar compreensivo, oferece-lhe um pouco de conforto. Você pode ficar, Marie. Seu erro foi seguir ordens, mas você ainda tem espaço para fazer melhor. A sua voz mais suave atesta a compreensão que tem para com o jovem funcionário, cujo papel foi manipulado por uma hierarquia falida. O gestor, totalmente perturbado, finalmente percebe a extensão da situação. Ele tenta um último gesto na direção de Jean-Pierre, mas este, sem olhar, se vira e começa a caminhar calmamente em direção à saída da loja. Não se trocam palavras, mas cada gesto de Jean-Pierre está imbuído de uma dignidade silenciosa que esmaga tudo ao seu redor. O silêncio então reina no supermercado. Um silêncio pesado, quase palpável, como se a própria realidade tivesse acabado de ser reconfigurada sob o efeito do que acabará de acontecer. Os clientes, ainda em estado de choque, trocam olhares preocupados. Alguns sussurram entre si, outros se perguntam se realmente acabaram de presenciar uma cena autêntica ou se tudo não passou de um sonho estranho. Jean-Pierre, caminhando em direção à saída, deixa para trás um gerente demitido, um espaço de vendas desarrumado e uma lição implacável. A aparência nunca define o valor de um homem. Seja através da riqueza ou do status, o que realmente importa é o respeito que devemos dar aos outros, independentemente da sua aparência. Este dia lembrou a todos que julgamentos precipitados podem ter consequências dramáticas e que integridade e dignidade são valores que excedem em muito qualquer coisa que possa ser medida em dinheiro ou status.